Estamos aqui para mais um Pode Mais Elas. E o tema de hoje é bem instigante, interessante, porque vai fazer nós refletirmos muito. Sem Estou dúvida. olhando para todas essas mulheres maravilhosas que vão se apresentar, mas para sabermos, você é quem gostaria de ser ou você é quem os outros gostariam que você fosse? E daí, meninas? Responde ou se apresenta, Cláudia. Mais fácil se apresentar, né? Eu vou começar dizendo assim, não respondendo a pergunta, mas sendo objetiva em relação a quem sou. Eu sou a Cláudia, sou jornalista, sou bancária, sou comediante quase já, né? pelo incentivo do pessoal. Enfim, essa é a Cláudia. Depois a Cláudia vai falar se ela é quem gostaria de ser ou quem os outros gostariam que ela fosse. Dá para incluir mais uma pergunta? Ou quem você mesma gostaria que fosse? Pode ser. Anete. Então, eu sou a Anete Ruiz, sou psicóloga. De vez em quando eu dou aula, de vez em quando eu dou curso, de vez em quando eu faço assessoria, de vez em quando eu faço mentoria. Eu falei isso poucas vezes aqui, mas eu faço. Eu gostei de ouvir. Gostou de ouvir? Pois é, mas é. As coisas que a gente sabe fazer. Faz cerimônia de casamento também. Ah, sim. A gente tem muitas habilidades. Bênçãos, a teóloga, né? Tem muitas habilidades, Você é quem você gostaria de ser. Se eu sou quem eu gostaria de ser. Hoje, sim. Lá atrás, eu acho que é mais difícil a gente se aceitar, mas hoje já me dou bem comigo mesma. Uau, gostei Que disso. legal. Hoje eu me Também dou dou bem bem. comigo mesma. É. Eu estou ajustando o cronômetro aqui para ver quantos minutos vocês me dão para eu me apresentar. Ó, ficha longa. Vamos lá, Luciana. Não, é só para controlar o tempo mesmo. Porque senão a gente fica aqui papeando 2 horas, né? E o pessoal não vai aguentar nos ouvir 2 horas. Ou será que Sem aguenta? chance. Aguentar? Acho que Sem pausadamente, assim, dá um... Pausadamente eu gostei, porque eu tenho feito isso. Na esteira, todo dia, 30 minutinhos. Aí quando o podcast tem mais, eu sigo no dia seguinte. Tá valendo. Bom, Quem eu sou? Eu sou Quem eu você mesma. é? Ah! Prazer. Eu já contei isso aqui, né? Que a Luciana, na busca de ser eu mesma, criou inclusive um e-mail, eu mesma É em verdade. determinado momento da vida, porque é uma busca, né? Eu acredito que é uma busca de identidade, porque enquanto seres humanos nós temos uma tendência quase que natural de querer agradar os outros, e nesse instinto de buscar a empatia do outro, de querer ser aceito, por vezes a gente se perde justamente na busca de quem eu sou. E eu também, hoje, eu sou quem eu quero ser. E consciente de que isso pode mudar amanhã, porque eu posso amanhã querer ser um pouco diferente do que eu sou hoje, ou talvez muito diferente, ou totalmente diferente. Então, a Luciana, que hoje continua sendo jornalista, comunicadora, sempre foi vendedora de produtos, serviços e ideias, mais do que tudo. Também é professora, também é mentora, também dá curso, dá palestra. Tem dificuldade de dizer não para novos desafios. Mas é uma escolha, né? É uma escolha. Então, mãe, esposa. O que mais? É isso, eu acho. Nem precisou 1 minuto. Muitas Cíntia, mulheres. também precisa te apresentar. Pois é, então tá, vamos lá. Eu sou Cíntia Schmidt. Também começo por aí, sou mãe, esposa, filha. Sou assistente social de formação, atuo com gestão de pessoas e desenvolvimento, na área de desenvolvimento humano e organizacional. E se perguntar se a Cíntia é quem ela gostaria de ser, eu acredito que em alguns momentos sim, em outros ainda estou em fase de construção de quem eu quero ser. Não sempre estou feliz, ainda não estou nessa fase aí, Anete, de estar realmente tão tranquila comigo mesma. Claro que isso não, como a Luciana bem falou, acho que isso não é uma constante, porque lá pelas tantas posso começar a ficar incomodada com essa que me tornei, de repente eu fico muito, né, acomodada, de repente eu quero mudar, e aí acho que a gente tem ciclos, tem fases, tem momentos. Nesse momento eu respondo assim, mas... Eu não respondi porque eu quero fazer uma pergunta. Eu achei que tu estava refletindo sobre a resposta. Eu quero fazer uma pergunta. Mais uma. Vai lá. Como
vocês identificam que o que os outros querem que vocês sejam é diferente do que vocês querem? Como que vocês identificam? É que depende de quem são os que- outros, né? Não, mas a Aham. pergunta é essa, então vamos Uhum. lá. Quando vocês colocam, não, eu sou quem eu gostaria de ser nesse momento, né? E vocês têm certeza que quem vocês querem ser, quem vocês imaginam que querem ser neste momento, é fruto unicamente das vontades de vocês? Não tem a influência dos outros? Não, vai ter influência do ambiente, do universo, da cultura, da história e das pessoas com quem tu convive, né? A própria estatística ali, o estudo diz que a gente é a Claro. soma das 5 pessoas com quem mais convive. Então, volta e meia eu pergunto quem são os meus 5, para não se E assustar, hoje em assim, dia, daqui a pouco, né? imagina as redes sociais, É, toda a que jogo. informação. Acho que a É. gente é um atravessamento de inúmeras coisas. No entanto, o perigo sempre consiste em que, eventualmente, a gente se perca naquilo que nos demandam. E a gente não consiga fazer uma síntese de todos esses atravessamentos para tentar sentir, pensar o que disso me agrada e o que disso eu quero, do que eu quero fazer a minha síntese, né? E aí, quando eu olho para trás, e eu me lembro lá bem atrás, como eu fazia contestações, quando me demandavam coisas, eu responderia para você hoje que, quando vocês sabem que aquilo que não é seu, né, o que é seu e o que não é, quando não faz bem, quando incomoda, quando eu sofro, sabe? Quando vai contra Nessas seus horas, valores, contra aquilo que você exato, acredita. nessas horas eu lembro muito bem de quantas vezes eu contestei coisas que me queriam que eu fizesse. Pode ser a mãe, o pai, a família, colegas, enfim. Claro, no mundo e na vida a gente não faz só o que a gente quer. Não é? A gente tem que cumprir muitas coisas no trabalho, na vida, na casa, e a gente não faz só o que a gente quer. Não tem né? como hoje decidir que eu não quero mais ser mãe, né? Isso, Por não tem exemplo, como voltar existe atrás em isso. coisas. Mas, quando a gente sofre com algo que os outros querem e aquilo não coaduna com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu preciso, ou aquilo que me faz bem, que me realiza, etc., eu acho que aí é porque realmente não sou eu, né? Claro, eu posso dialogar com isso, eu posso resolver isso, eu posso fazer certas concessões, mas não em tudo. Então, acho que é complexo. Não, Por que eu fiz a pergunta? Justamente assim, para deixar bem claro que quando a gente fala que é quem gostaria de ser, a gente tem que ter clareza de que está sabendo perceber o que quer ser. E eu acho que esse é o exercício mais difícil. Não é o você se tornar quem você quer ser, mas você identificar quem você quer ser. Quem a Cláudia quer ser. E talvez, assim, para mim, assim como a Nete fala, assim, olhando para trás e olhando hoje, em muitos momentos da minha vida eu estava sendo quem eu gostaria de ser naquele momento, mas eu tive inúmeros momentos e períodos longos em que eu certamente era o que os outros queriam, ou o que eu imaginava que os outros queriam que eu fosse. Que eu acho que aí tem esse terreno duvidoso do que se mistura, né? Que se mistura. E aí, Cláudia, quando tu consegue identificar o que tu gostaria de ser, aí entra também uma palavrinha que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade, porque eu sei o que eu gostaria de ser, mas para eu ser isso, eu vou precisar fazer escolhas que me permitam ser aquele ser, né? Então, eu gostei muito que a Nete colocou sobre a questão que nem sempre podemos fazer só o que a gente quer, mas ela conflita um pouquinho com o que eu ia sugerir de pergunta aqui. Uma das formas, talvez, de buscar essa resposta, eu sou o que eu quero ser, é se perguntar, eu estou aqui gravando este podcast porque eu preciso ou porque eu quero? Porque a gente vai para as escolhas e vai para a autorresponsabilidade, porque por mais que eu trabalho ali, mas se eu não quero fazer aquilo, eu posso fazer uma escolha de sair daquele espaço, eu posso fazer uma escolha de não fazer, claro, dentro guardadas proporções, guardadas proporções, né? Porque nem todas as pessoas têm
as condições necessárias para fazer todas as escolhas que gostariam. E a gente nem sempre tem também, né, as condições para fazer as escolhas que a gente gostaria. Mas vale fazer pergunta, pode ser um primeiro passo para identificar. Aquilo que eu vou para academia, eu vou porque eu quero ou porque eu preciso? Eu preciso para saúde. É isso aí. Mas quando a Cláudia faz essa provocação, assim, de pensar, né, como a gente chega nisso, eu diria que acho que também tem um espaço quando a gente se sente julgado. Porque daí quando fala, será que eu estou sendo o que os outros gostariam? Daí a Nete disse, a gente sofre aí vários atravessamentos, mas também tem aquilo que tu percebe, vamos pensar no ambiente, né? Tu percebe quando as pessoas estão, daí, claro, é sentimento, mas que tu não está correspondendo a uma determinada expectativa daquele ambiente. E às vezes tu corresponder à expectativa de um determinado ambiente vai ao encontro de algo que tu não gostaria de estar sendo, mas ainda assim tu é. Naquele momento tu é. Então eu posso não querer ser assim, não querer agir dessa forma, mas no ambiente que eu tô requer que eu, porque as pessoas esperam isso de mim, e daí tu acaba sendo o que os outros esperam e não o que tu gostaria de ser. E que dói, e que incomoda, machuca. que machuca, que foi o que a Nete colocou antes. Mas eu diria assim que esse momento da minha vida, eu acho que faz, não sei, talvez 20 dias, que alguém fez algum comentário assim e eu disse, olha, eu acho que hoje eu tenho a vida que eu gostaria de ter. E aí eu não estou falando que eu sou quem eu gostaria de ser, mas há uma coisa reflete a outra, né? Eu tenho a vida que eu gostaria de ter em termos do que eu escolhi, de como eu tenho vivido, das coisas que eu tenho priorizado. Então, tenho conseguido, na maior parte do tempo, ser quem eu gostaria de ser. Mas, como a Luciana falou, isso é agora, amanhã já é diferente, né? Como isso é mutante, e extremamente mutante. Então, essa é uma pergunta filosófica para se fazer todos os dias, se não todas as horas. E sempre... Não tenho tempo, então deixa uma vez por semana. Como você quiser. Se estiver segura de si, por que não, né? Mas eu ainda acho que talvez a primeira pergunta a se fazer é: o que eu quero ser? O que eu quero ser Essa hoje? pergunta tem um peso tão grande lá no final do ensino médio. Quando você pensa em termos profissionais, né? O que eu quero ser. Mas sabe que eu já fiz essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Antes a gente estava falando aqui, brincando de cerimônia, né? Eu gosto disso, já perguntei para minha mãe quando ela fez 70 anos, na celebração, o que ela queria ser quando ela crescesse. Eu já perguntei para uma outra pessoa quando ela completou 50, né, na festa que a gente fez, também um momento muito especial. Eu perguntei o que ela queria ser quando ela crescesse, porque a gente sempre cresce e quer crescer e quer se desenvolver, né? E me lembra aquela senhora de 92, que eu sempre recordo isso, que disse que depois que ela fez 80, ela melhorou muito. Ela se tornou uma pessoa melhor depois que ela fez 80 anos. Então, a gente ter um projeto, um sonho de futuro, de querer mudar, de ter planos, de ter... Uma vez a gente falou de sonhos, de querer ser melhor, né? Pode ser o desejo de querer mudar, de ser diferente, é um baita plano para a vida. Quando a gente faz 50, 60, 70, 80, qualquer idade, né? Ou 20, que seja. E o ser melhor tem uma perspectiva assim, na minha percepção ou na percepção dos outros, né? O que cada pessoa vai desenvolver. Que eu ser melhor na minha percepção, provavelmente vai significar ser pior na percepção de muitos outros. Pode ser, eu não vou me lembrar o nome dela, mas eu vi uma filósofa falando essa semana, ela tem canal no YouTube. Heloísa, é isso aí. E ela falou assim que deveria ser uma perseguição incessante nossa mudar ao ponto que as pessoas não nos reconhecessem mais. Porque com essa mudança nós estaríamos nesse processo de evolução constante para dar razão ao que a gente veio nesse mundo. Né? Fazer diferenças não só para nós, mas em especial para quem está à nossa volta. E isso assim mexeu muito comigo, porque às vezes eu digo assim, eu não gosto de rotina, né? Eu não gosto de rotina, mas não gostar de rotina vai para mim para uma dificuldade que eu não consigo ter disciplina. Então é conflitante. Mas quando vai para essa perspectiva que a mudança, né? E essa mudança evolutiva, não é o mudar por mudar, que é o que tu tá trazendo, né, Anete? Essa mudança evolutiva de uma melhora, de tu te reconhecer
como melhor vai contribuir para ti, mas vai contribuir para quem está à tua volta, eu acho uma perspectiva bem interessante. E daí, assim, a gente não vai agradar de novo as pessoas, que é o que a Luciana disse. Mas se tu sabe para onde tu tá indo, o teu objetivo é a tua melhora constante como ser humano, ser um ser humano melhor, mais generoso, mais humano, mais fraterno, mais amigo, né? E aqui a gente está falando de coisas boas, mas também talvez mais racional, mais disciplinado. Talvez as pessoas que me conheceram, né? Se eu conseguir fazer esse processo evolutivo, me conheceram há 20 anos atrás e passar 20 anos, eles vão dizer, nossa, eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Ou quem te odiou. Ou quem te odiou. É isso aí, vai dizer, meu Deus, ainda bem como essa pessoa mudou. Gente, ou a mudança que acontece na gente também acontece nos outros. Então, pode que justamente a outra pessoa tenha evoluído tanto que da mesma forma você se encontra em outro momento e talvez até retomem uma afinidade totalmente transformados, né? Ou quando nunca tiveram, possam passar a ter. Pode. Sabe que agora você me fez lembrar uma coisa que aparece muito na terapia de casais, que às vezes casais em crise, em dado momento, sabe aquele momento onde um diz para o outro, você não é mais aquele que eu conheci? O outro tem que responder, graças a Deus. Né? Pois é. Imagina e aí, se às tivesse vezes, ficado igual. tem uma expectativa de que aquela outra pessoa continuasse a mesma. Só que ela mudou. E aquela que diz isso não percebe o quanto que ela mesma mudou, né? E ela mudou tanto que ela não reconhece mais o outro, né? E talvez ela não reconheça mais o outro porque ela mudou muito e não tanto o outro tenha mudado. Ambos mudam. E essa, claro, né? Essa convivência deveria ir, né? Talvez numa sintonia ou em pequenas mudanças, um movimento de interação onde talvez cada qual fosse percebendo, acompanhando não é? A gente poderia dizer se contentando com a mudança do outro, mas enfim, a gente não pode dizer ou aceitando, isso. tolerando, não, pois mas assimilando. Precisa e tem que escolhas. Não. Coloca na balança os prós e contras. Eu posso não gostar da mudança, né, do outro, mas eu não posso obrigar o outro a mudar do jeito que eu quero e ser aquilo que eu desejo que ele seja, né? Porque daí a outra pessoa vai responder a nossa pergunta dizendo, eu não sou o que eu gostaria de ser, eu sou o que a minha esposa ou meu marido gostaria que eu fosse. E aí vem aquela, como é que é? Aquele marido que pergunta para a mulher quando perguntam no encontro de família, você gosta de tal sobremesa? E ele diz, meu bem, eu gosto de tal sobremesa. Ele já não sabe mais quem ele é, porque ele se adaptou tanto àquilo que o outro diz que ele é, que ele é aquilo que o outro demanda dele mesmo. Ele só responde, ou só esse caso, mas às vezes as pessoas se adaptam tanto àquilo que os outros desejam. Ou como é que era aquele filme, vocês já assistiram? Eu acho que chamava Tomates Verdes Fritos, muito antigamente, que a dona de casa sempre fazia compota de pepino. Ela tinha uma despensa cheia de compota de pepino. Aquela família imensa, todo mundo comendo pepino, aí de repente tem uma crise na família e aquela crise revela que ninguém gostava de compota de pepino. É tipo a casca do pão, né? A casca do pão, sempre se conta algo, todo mundo vai concordando com aquilo, baixando a cabeça, aceitando certos valores ou certas situações, e quando por alguma razão algo começa, aquele castelo começa a ruir, aí vem à tona a verdade e a diferença. Por isso, muitas pessoas, quando há um rompimento de relacionamentos, né, pode ser amorosos, pode ser de amizade, enfim, né, eu tenho um primeiro impacto, assim, de não se reconhecer enquanto indivíduos único, né? E aquela busca de tentar entender, mas quem eu sou? Eu vivia fazendo tal coisa, mas eu nem gosto. Eu comia churrasco, não sei quantas vezes, eu nem gosto tanto assim de carne, eu ia gostar bem mais de ter comido salada. E aí começa a reaprender quem se é. Isso é tão bom quando a gente começa a perceber o que a gente não gosta, porque eu digo assim, é tão bom quanto saber o que a gente quer e o que a gente gosta, é saber o que a gente não quer e o que a gente não gosta, né? E a própria pessoa se dar conta de quantas coisas ela abriu mão em detrimento daquilo ali, desse exemplo que tu trazias, Cláudia, porque quantas amizades ficaram no caminho, quantas outras rotinas que faziam parte, encontros, celebrações,
que talvez foram simplesmente trocados por uma falta de comunicação, por uma falta de expor quem se é. Uhum. E antes eu tinha anotado que eu nem sempre, geralmente não sei o que os outros gostariam que eu fosse, né? Porque cara, se a pessoa diz, que nem o exemplo que você trouxe, Anete, até fica mais fácil, né? Eu decidir se eu vou ser aquilo ou não, se eu quero. Ou se eu sou compatível Compatível. com aquela Exato, imaginação, né? Aquela expectativa. exato. Agora, geralmente a gente imagina, que nem a Cláudia colocou no início, o que o outro espera que eu seja, porque na maioria das situações a gente talvez não tenha essa percepção que o outro. Mas eu acho Só que depois ali tem ocorre a um- frustração, né? tem um Os dilema, cortes, É um dilema isso, porque eu acho que Cláudia antes já levantava isso, né? Quantas vezes a comunicação é falha e as pessoas imaginam que a outra quer que eu seja, e aí eu respondo com o meu comportamento, com as minhas atitudes, aquilo que eu acho que o outro quer que eu seja, e o outro, em determinado momento, diz, não, mas eu nunca. E mais, né? Essa personagem, essa pessoa que você se torna, ou que você tenta ser para supostamente agradar o que o outro quer, em algum momento você surta, né? Não é possível. Assim, a novela acaba e muda o capítulo, aí você tem que, né? Você quer só voltar a ser você mesmo, então o que você gostaria de ser, e aí entende que a outra pessoa é a culpada, né, por eu ter agido assim. Então, assim, eu agi de determinadas maneiras durante muito tempo, porque eu achava que era isso que a Luciana queria que eu fizesse. Só que agora eu cansei porque eu não aguento, porque eu não sou assim, eu quero ser eu mesma. Então, o que é o problema? O problema é a Luciana, então eu não vou mais falar com a Luciana. É mais fácil? Que ela não teve nem oportunidade de me dizer o que, na verdade, ela estava esperando, ou se talvez até estivesse esperando aquilo, mas tudo bem se eu não posso mais aquilo, ok? E a gente não tem obrigação de atender a expectativa do outro. Mas era muito, mas eu já, Assim? porque porque na minha imaginação ela me obrigou a me comportar assim. Que loucura, né? Me parece que vem ao encontro do que a Anete disse, assim, que a gente saber o que não queremos é muito importante, porque eu penso assim, vamos lá, a gente está sempre, na maioria das vezes, buscando aceitação, né? Tu tem que ter... o mundo nos leva para isso, participar, né? Fazer parte de algo. E para te fazer parte de algo, tu vai fazendo algumas adequações, né? Eu acredito que é difícil 100% das vezes tu te sentir extremamente à vontade, tu tá sendo extremamente assim, eu sou só o que eu quero, né? Acho que nem sempre dá para ser assim. E eu acho que também tem a ver um pouquinho com respeito, às vezes, em relação ao outro, né? Mas quando tu sabe o que tu não quer, eu acho que isso aqui fica mais fácil daí, né? Pelo menos te direciona um pouquinho mais. E daí eu não preciso botar limites. E a tolerância é menor com o que eu não aceito, com o que eu não tolero. Aquilo que eu gosto, eu posso aprender a gostar, daqui a pouco até que vai ser bom. Não tô afim de comer pizza hoje, mas já que meus amigos vão, quero estar com os meus amigos, então eu vou comer pizza. E daqui a pouco foi bom. Não foi traumatizante comer pizza. Agora, quando eu não quero... Quando, se às vezes você abre, né, uma brecha. Agora, se eu não quero... Sabe que com isso eu me lembro muito, uma vez nós fomos fazer no local onde eu trabalhava, e nós fazíamos, então, primeiro um reconhecimento para aplicação de treinamentos no grupo de liderança. E nós fomos fazer esses treinamentos ao ar livre. E tinha que descer de uma... Como é que a gente chama isso que desce pela corda, assim, Rapel? É tipo um rapel, assim. Tinha aqui. Tinha, bem isso, tinha. Porque assim. Mas se eu não quero. Aí que tá. E assim, me chamou muito a atenção. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou movida assim, por alguns instintos, alguma coisa. Quando eu cheguei lá, vi tudo aquilo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de árvore, todas essas coisas eu tenho medo. Mas o desafio por si só, às vezes me coloca numa situação que eu vou lá e faço. Olhei aquilo, o instrutor disse quem vai ser o primeiro. Eu disse, tá bom, sou eu. Vamos lá, já que tem que ir, eu vou. Subi aquilo, acho que tinha, sei lá, uns 7 metros, ele disse, solta e fica tranquila, né? Quando eu cheguei lá em cima, olhei pra baixo, eu digo, meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho marido, e se acontecer alguma coisa... Ele não te avisou que não era pra olhar pra baixo. Por mais que seja seguro. Só que eu olhei para as pessoas que estavam abaixo, e daí é bem isso assim, eu digo assim, eu sei que eles esperam que eu seja a corajosa do grupo. Essa é a minha leitura. Eu não tô dizendo que as pessoas esperavam e isso tu tava já como gestora de pessoas. Sim. E daí... Então, se ela não for, ninguém vai. Mas eu não tinha, assim, liderados ali, nós éramos pares, né?
E eu acho que levei uns 3 minutos e eu disse, não, e eu vou porque eu tenho que ter coragem, bem isso, eu tenho que ter coragem. Me atirei. Quando cheguei lá embaixo, não foi a melhor sensação do mundo. E depois todo mundo foi atrás. E daí vem uma questão também de responsabilidade. Como é complicado isso. Porque daí eu coloquei... Hoje eu olho assim daqui, é porque eu coloquei aquelas pessoas numa situação, pô, se ela fez, eu tenho que fazer também, né? Não, embora nós éramos pares. E uma menina não foi. E quando chegou todo mundo lá embaixo, a gente, uau, se abraçou, todo mundo. E ela sentada, e ela usou uma frase assim, em nenhum momento, vocês, e daí nós, profissionais de gestão de pessoas, né? Vocês tiveram cumplicidade comigo, compaixão comigo, que não tive coragem de estar lá. Vocês me apartaram do grupo. Mas ela foi quem ela queria ser. Uhum. Ela respeitou o também- medo dela, ela não, e aquilo E assim também para mim colocou comunicou. isso e comunicou, sabe? Exatamente, Aquilo assim para mim foi tão marcante porque eu pensei, bom, quando eu for trabalhar treinamento com as pessoas, eu tenho que ter isso em mente, porque nós fomos lá para testar, né, para ver se era uma coisa que a gente ia usar com o grupo de liderança. E isso me marcou muito, porque muitas vezes, e daí eu comecei a olhar para Cíntia, né, todas as vezes que eu me coloco nesse lugar, não, eu vou lá, eu faço. Mas eu faço porque eu faço porque eu acredito e porque é por mim, eu faço às vezes também para ser quem os outros esperam que eu sou, né? Então, agora a gente falando aqui, nossa, trouxe essa memória de algo, e daí vendo o outro lado de quem aceita ser quem é. Mas Né? sabe que enquanto você está falando, estou pensando naquele tanto de mães que abrem mão da própria carreira, dos próprios sonhos e para cuidar dos filhos durante muitos anos e depois precisam se reinserir no mercado de trabalho ou não, nem sempre saem, né, ou deixam a carreira, mas abrem mão de muitas outras coisas. Eu acho que atinge muitas mulheres essa coisa de que quem você é quem você gostaria de ser, ou em determinado momento da vida a pessoa não sabe mais responder sobre o que ela gosta. Uhum. O que tu gosta? Ah, tu sabe que eu nem sei mais. E isso acontece muito, né? E a gente fala que a pessoa se perde do próprio desejo e do próprio sonho, de tanto ajudar a realizar os sonhos dos outros, de realizar a vida dos outros, de cuidar da vida dos outros, coisa que muitas mulheres fazem, é cuidar dos outros, cuidar da vida dos outros, e elas acabam perdendo a própria noção do que elas gostavam, gostam, sonham, Identidade, né? e se perdem de si, né? Não só as mulheres, muitos homens também. E lembro também de muitos jovens, assim, e aí já é uma outra, né, questão, mas pega uma outra faixa etária, assim, porque também muitas vezes tem os jovens no consultório que, enfim, ali no ensino médio, precisam decidir por que caminho que vão, não sabem, já falei aqui uma vez disso, e sofrem uma pressão tremenda, uma angústia tremenda, uma tensão tremenda, porque precisam decidir, no entanto, ainda não estão prontos, não têm a maturidade. E aí vem um dilema, porque aí socialmente, né, o entorno, com tudo que é entorno, desde a casa até fora, o mundo, a mídia e tudo mais que precisa, e aquela pessoa não está pronta para ainda saber olhar e conseguir olhar para dentro de si, encontrar uma resposta para isso. E isso é muito sofrido, né? É muito doloroso, né? São diferentes situações, assim, que eu vejo, enfim, ou porque as pessoas a vida inteira vão trabalhando e vão fazendo porque precisam cumprir, né? Precisa o A salário, vida, precisa ganhar a vida e não estão se perguntando se estão se realizando, né? A gente poderia fazer mais radicalmente a pergunta. Quem tem a condição de perguntar o que eu gosto, o que eu desejo? O que eu gosto, sim, mas o que eu desejo para me realizar e se eu consigo ir atrás disso? É pouca gente, eu acho, né? Não é tanta gente que tem o luxo de responder ou de se fazer esse questionamento. Né? Tu trouxe essa palavra assim, tem o luxo, e isso não teria a ver com uma questão de poder aquisitivo, porque eu fico imaginando as pessoas que estão nos ouvindo e pode pensar assim, não. Então isso é para quem pode e que tem condição financeira para isso. Eu acho que não, isso tem a ver também com um pouquinho do que tu trouxe, né, Lu, de poder ter autorresponsabilidade, porque tem um preço a pagar. Mas eu acho, Cintia, depois tu continua, Aham. é que é uma questão social, econômica, sim, porque quando uma pessoa jovem precisa parar de estudar para trabalhar cedo e ganhar o pão de cada dia, talvez ali ela começa já a deixar de sonhar
como alguém em se que realizar. pode só estudar e escolher uma carreira, né? E se realizar e pensar a vida num outro caminho, porque naquele momento ela precisa apenas responder uma demanda econômica, né? E às vezes isso aí vai virando uma bola de neve e a pessoa precisa ganhar o dinheiro e ela não tem mais como que tempo e condição de, eu vou me realizar, eu preciso trabalhar, não posso nem fazer uma faculdade, eu preciso... Então, tem um limite ali, né? Então, eu vou botar como é que a Cláudia disse, eu vou botar uma pimentinha. Então, assim, a gente é depende muito da condição onde a gente se encontra. Também é atravessado, né? É por isso que a gente falou antes, né? Tem os atravessamentos. Porque senão a gente fica naquela coisa, eu não sou autêntico. Não, então sim, dependendo do momento de vida que tu tá, dependendo da condição que tu tem, tu vai ser algo que talvez não seja a tua realidade. Mas aí tem também uma certa necessidade de consciência de quem eu desejo ser e do quão isso é realizável. Porque talvez a pergunta, ela traga um pouquinho dessa... A gente gosta de sonhar, né? Quem não quer ganhar na loteria? Né? Então, assim, isso sim, a gente gosta de sonhar. Então, para não colocar quem eu quero ser num patamar utópico, que talvez seja... Quando a meta é muito elevada, muito distante da realidade, é difícil se motivar para ir atrás dela. Então, de fato, levar em conta o contexto nessa construção de quem eu quero ser. Porque daqui a pouco, eu quero ser alguém que não trabalha, que viaja pelo mundo, que, né? Tá, será? Pois é, mas aí eu vou colocar um quesinho também de psicóloga, sim, de psicóloga. Em algum momento a vida vai te chamar para depor. Você se realizou? Você está feliz? Ou você está adoecendo? Você está com incômodo? Que consequências a vida, que sequelas e consequências isso te trouxe? Você se abandonar e abandonar o seu desejo e o seu sonho, não é? E aí, não é, nessa toada, a pergunta que eu faria não é, seria, ou diria, né? Em qualquer momento da vida, a pessoa pode recomeçar, retomar, resgatar e se perguntar, me realizei, não me realizei? Eu queria ter feito aquilo, eu ainda posso fazer? Ou porque em qualquer momento da vida a pessoa pode realizar algo. E se permitir momentos. Não lá, quando eu tinha 20 anos eu queria ser uma coisa. Talvez não, isso não é mais possível, mas que outra coisa ainda ali, né, realizaria. E eu compartilhava ontem com a Cíntia isso, né, se permitir momentos, porque eu posso ser plenamente, na minha avaliação, aquilo que eu gostaria de ser, mas eu não preciso ter a constância de ser esta pessoa 100% do tempo. Daqui a pouco eu vou ter momentos em que eu vou passar por alguma turbulência em que eu tenha dúvidas e eu cometa deslizes na disciplina, porque eu quero ser uma pessoa que pratica atividade física todos os dias, porque eu sei que isso me dá disposição, eu gosto, passei a gostar, ok, mas eu vou conseguir ser 100% dos dias assim? Talvez não. Então, naquele dia eu vou acordar, eu não sou quem eu quero? Não, peraí, vamos fazer um ajuste de rota, né? Mas aquela coisa não vai ser feliz 100% do tempo. Te sentir feliz 100% do tempo. A felicidade é uma coisa de horinhas de descuido. Boa, amei. Essa é a frase do poeta, não sei, que a Maria Bethânia canta isso numa das músicas, a felicidade, mas é de um poeta. A felicidade é uma coisa de horinhas de descuido. A felicidade não é uma coisa que construída, constante. Né? Eu ainda obviamente estou ouvindo vocês, mas eu ainda tô lá naquele momento que a vida vai me chamar para depor. Ficou preocupada. Isso pesou, a terapia pesou. Insônia, vai ter insônia. Sabe em que momento eu pensei? Para quem está no leito da morte. Busca no hospital. Busca lá um outro podcast que a gente gravou. Sobre sonhos. No cemitério. Eu cheguei e olhei para o cemitério e fiz, eu acho que aquele dia a vida estava me chamando. Para depor. Por conta, assim, o que você está fazendo com a sua vida, né? Tá adoecendo, tá, né? Então, acho que sim, a vida chama a depor, a testemunhar, questionar. Prestar contas. E aí vem aquilo que você perguntou antes, quando é que a gente percebe que não está no caminho? Pois é, a pergunta que eu anotei aqui, né? Como descobrir, como
o que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando? Como eu posso, de fato, descobrir se eu estou sendo quem eu gostaria de ser? O primeiro passo, eu preciso saber quem eu quero ser. Mas para identificar isso, porque tem comportamentos que se incorporam ao dia a dia e que daqui a pouco a pessoa não vai se perguntar, essa sou eu. É tão Sim. automático esse piloto, né? Piloto A automático. insatisfação, quer dizer, aí, claro, a gente quando vai para um campo assim de identificar, né, que sintomas né, se apresentam quando a pessoa não se realizou, né? A gente vai vendo. Antes eu falei, bom, a pessoa quando ela não está, quando tem sofrimento, eu falei, né? Quando tem insatisfação, descontentamento, raiva, estresse constante, muitos comportamentos, claro, isso não é sempre associado a isso, a uma sensação de insatisfação com relação a algo, à vida. Bom, eu não me realizei, bom, eu posso não estar realizada no casamento, eu posso não estar realizada na vida profissional, eu posso não estar realizada com o meu eu, do jeito que, enfim, com o que eu como, com o que se eu não faço atividade física, ou com o meu corpo, com N coisas, né? Se eu não me realizo, pode ser que eu não aceito, mas se eu não me realizo, isso vai ter sintomas, digamos assim, né? Comportamentos extravagantes, vai ter... A pessoa se autoabandonou fisicamente, na aparência, ela adoeceu, né? Mentalmente ou fisicamente. Aonde ficaram os sonhos dela? É uma pergunta importante. Aonde ela começou a se abandonar? Lá atrás, em que momento? E por isso que muitas vezes, quando as pessoas adoecem, elas precisam fazer uma busca de si. De justamente se reaver os seus sonhos e as coisas da vida dela que elas deixaram, entregaram, né? Então, enfim, é uma das coisas, né, que a pessoa pode olhar para si e perguntar, né, eu me realizei? Não, mas isso não significa que isso esteja perdido, né? Aonde foi que eu deixei? Quando isso começou? Por que eu não segui? Porque lá atrás a gente tinha que trabalhar desde muito cedo, né? A gente tinha que trabalhar e ninguém perguntava o que a gente queria ser, a gente simplesmente ia trabalhando, mas o que você queria ter sido? Como que, claro, o que hoje você ainda faria para... Sempre tem, a vida humana é uma possibilidade constante, né? Eu gosto dessa ideia de que a gente sempre pode estar reinventando alguma coisa para buscar algo que a gente perdeu, que deixou de sonhar, que abandonou. E aí, quando eu falo abandonou, não é uma questão, muitas vezes, não é uma questão de escolha, é uma questão de circunstâncias, De necessidade. Né? De necessidade, enfim. Então, quando você pode olhar para trás e pensar, olha só, eu gostava de tal coisa, eu ainda gosto, será que ainda rola eu fazer algumas coisas nesse sentido, né? Nossa, agora me deu uma nostalgia de um tempo e eu perguntando o que gosta e me trouxe muito forte, assim. Sabe que eu gostava de fazer teatro? Eu fiz teatro, já contei pra vocês? Contou. Contei, né? E agora eu tô falando, assim, porque eu tenho essa coisa, assim, acho que assim, artística, eu Já gosto. tá no stand-up. E agora, quando tu falou, assim, uma coisa que eu abandonei, fiquei pensando, tipo, mas eu sempre gostei de teatro, essa coisa assim, trazer Mas meio... olha Mas é aí, por isso ó. que você está fazendo podcast. Tem a ver, tem uma certa arte. E eu acho que isso, assim, me conecta muito com quem eu sou, sabe? Legal. Até como lidar com problemas, mas se eu paro, e daí não é assim, tu lida com problemas de forma teatral ou sair da realidade. Uma vez eu fiz um assessment e eu gostei muito da devolutiva, pelo menos pra mim foi muito boa, né? Porque ela disse assim, Cíntia, que coisa legal, quando eu olho assim, né, dei de várias ferramentas assim, só que tem uma coisa que me chama a atenção, que tu consegue dar o tamanho adequado pro problema. E eu sempre achava que às vezes eu não dava atenção pros problemas, né? E ela disse, não, tu dá atenção adequada para os problemas. Isso foi uma coisa que me marcou. E eu disse, se eu dou atenção adequada, então assim, de repente eu não deixo ele grande demais, nem pequeno demais, tá do tamanho certo, né? E eu acho que, mas eu sempre usei muito, acho que essa coisa, assim, agora me lembrando, assim, da questão Parabéns. Porque, arte. olha, eu tenho que fazer um exercício, assim, de afastamento do problema, que eu acho que é natural, assim, para ver ele onde ele tá, não em cima dos olhos, para ele ser grandão.
Mas eu sou um pouco mais dramática, assim. Então, pra mim, os problemas, eles são... o mundo vai acabar amanhã. Aí amanhã eu acordo, e daí eu olho pro problema e penso, tu vê, né? Não Ele acabou o ainda mundo. tá aí e o mundo não acabou. Talvez era mais um desejo de que o mundo acabasse e eu não precisasse resolver o problema. Mas como ele ainda tá aí, vou resolver, pronto. E o dramático é uma das características do artista que vai fazer teatro também, Cláudia. Mas tu sabe que me disseram um dia assim, por que tu reclama? Sabe, uma situação assim, por que tu reclamou de tal situação? Tu conseguiu resolver, né? Sim. Tu fez o que tinha que fazer, né? Sim. Tu poderia ter feito igual, só sem reclamar. Por que tu reclamou? Eu fiquei pensando... Porque, na verdade, o que tanto é, talvez, a questão do reclamado, do drama, né? Na verdade, é uma forma de expressar o que eu tô sentindo, né? Ou de buscar um reconhecimento, de alimentar o próprio entendimento de que agiu da forma correta. E sabe que é tão uma questão problemática, é que é tão frustrante, por outro lado, quanto é difícil a gente não ser o que a gente é, apesar de todos esses atravessamentos, é tão frustrante, né? Porque quando a gente começa a repetir demais aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros vestem, aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros querem, aquilo que os outros são, aquilo que os outros ganham, aquilo que os outros têm, quanto mais a gente repete os outros, tanto mais a nossa frustração cresce. Porque há um ser aqui dentro que é único, irrepetível e que precisa se realizar. Porque ninguém pode se realizar por mim. Então, se esse ser aqui não se realiza, esse ser deixa de existir como ser único. E esse ser passa a se frustrar mais e não se realizar, né? Então, essa coisa da repetição excessiva daquilo que os outros, né? Vamos lá pegar o mundo das mulheres, aquilo que as outras vestem, aquilo que as outras dizem, aquilo que as outras comem, aquilo que as outras... Né? Aonde as outras vão, né? De tanto repetir, que é um apelo, uma demanda muito forte no nosso mundo, tanto mais a gente vai se perdendo, né? Até o ponto de, eu vou vestir uma roupa, já está na vitrine, mas eu visto essa roupa e nada fica bem para mim, vamos supor, né? Porque, claro, a modelo da vitrine e aquelas poucas mulheres para quem serve aquela roupa, aquela roupa não vai ficar bem, talvez nenhuma de nós aqui, ou, né, e o tom, etc. Mas eu quero vestir, porque essa é tá se demandando de que eu caiba naquilo, e aí eu me frustro. Mas eu esqueço, não me dou conta de ver o que cabe bem em mim, o que fica bem no meu corpo, na minha pessoa, o que condiz comigo, né? E aí, agora, quando a gente estava pensando nos temas de hoje, eu lembrei de uma coisa que há muito tempo eu não lembrava, que eu tinha uma vez lido, gostado, e uma vez, assim, quando a gente dá aquelas guinadas na vida, a gente estuda uma coisa, aquilo é tudo de bom, e parece que o mundo é aquilo. Aquilo é o mundo, e depois a gente esquece aquilo por anos. Até esquece que fez. Esquece que gostou. E existe uma linha da psicologia que se chama psicologia transpessoal, que é muito interessante, e existe um livro da psicologia transpessoal que se chama Normose. O que é normose? Né? Que é bem desenvolvido, estudado, primeiramente o Pierre Weil, ele começa a estudar esse tema, depois o Roberto Crema, eu até tenho esse livro, não sei nem aonde que está. Ele escreve um livro sobre normose, a patologia da normalidade. É muito interessante porque ele vai pegando essa ideia de que quanto mais nos normalizamos, mais adoecemos. Porque deixamos de ser os seres únicos e de realizar aquilo que é o nosso próprio, né? E faz por osmose, né? Se mistura com o que os outros pensam. Isso mesmo, vai por osmose mesmo, né? Vai indo, né, nesse caminho subterrâneo, invisível, né, que por onde a gente vai meio que copiando, sem parar para perguntar qual é o desejo latente dentro de mim, o que quer se realizar em mim, e que diferença eu aporto para o mundo. Cada pessoa tem um diferencial para aportar, né? Tem uma beleza única, e a busca disso, né? A pergunta de novo, o que é
o meu, eu não sei. Bom, talvez você demore muito tempo para saber, mas se você começa a procurar, em algum momento, em algum lugar, você vai achar e vai fazer muito bem. Bora lá. Encerrar o nosso papo de hoje. Eu Alguém acho- tem um insight para o fechamento, Cláudia? Eu acho que o fechamento é, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, fazer com mais frequência essa pergunta do que o que eu quero ser E quem eu e sou? estou sendo o que eu quero ser ou deixando que os outros determinem o que eu serei. E não esperar que a vida venha cobrar esse depoimento. Façam vocês mesmos. Vão fazendo um teste para quando a vida vier perguntar, vocês já estão mais Tá com a preparadinhos. Não que nem eu. Não Na tava próxima preparada. semana a gente pergunta, tá, Cláudia? Certo.